Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa notícia da desvalorização do dólar, alguns comemorando, alguns com uma certa desconfiança do mercado e outros acreditando que a queda do dólar vai comprometer as exportações se ela seguir se acentuando, como o próprio governo, antes ainda de ter sido eleito, já fazia alguns comentários, tecia alguns comentários sobre a exportação e o preço da carne no Brasil, comentários que não eram reais, não condiziam com a verdade, não tinha nada a ver a exportação de carne com o preço da carne no mercado interno. Todos nós sabemos que o Brasil passa há muitos anos por uma desorganização quando o assunto é agronegócio, quando o assunto é ou está ligado à cadeia produtiva de carne bovina ou à cadeia produtiva de proteína animal como um todo. Mas hoje o que me preocupa muito é essa questão que está ligada diretamente à queda no preço do dólar. Como eu disse, alguns comemoram e outros se preocupam. Eu acho que no Brasil, como nós não temos uma gestão específica para agronegócio, nós não atuamos junto ao agronegócio como deveríamos, nós não temos conhecimento por parte daqueles que são colocados como representantes do agro, os interesses políticos sempre vêm em primeiro lugar. Então qualquer número já é motivo para que governos, de uma certa forma, façam as suas colocações, comemorem e coloquem alguns números como um marco, como uma referência para o seu governo. E eu acho que isso é de uma mediocridade muito grande, é de uma pequenez muito grande. E nós, de uma certa forma, ficamos agonizando ano após ano o desequilíbrio, a instabilidade, as incertezas, às vezes os investimentos altos demais que não compensam na hora da comercialização, e acontece, ou nós vamos parar onde já estamos, num endividamento muito grande e numa falta de lucratividade muito grande junto ao agronegócio brasileiro. Então hoje o assunto e está focado neste vídeo com relação a essa desvalorização do dólar. Mas eu quero falar para todos que, como um meio regularizador, um meio que nos traz instabilidade, que impulsiona a produção dentro do mercado nacional, a exportação ela é fundamental. Os números que nós estamos praticando de exportação hoje, na média, são muito pequenos, são muito baixos. Nós podemos exportar muito mais. A representatividade do PIB do agronegócio, ela pode ser infinitamente maior do que a que nós estamos tendo agora. Para isso nós precisamos de gestão, nós precisamos planejar, organizar, direcionar o agronegócio para as posições e com foco naquilo que é preciso para que o agronegócio consiga melhorar os seus números. E não somente viver de um volume financeiro ou de um volume de exportação. Nós temos que pensar que o agronegócio precisa dar lucro, nós precisamos ter margem de lucro. E aí que já começam os desencontros dentro do agronegócio brasileiro, e isso não é característica de um governo, ou de outro governo. Sempre foi no Brasil isso, viver do imediatismo, viver e comemorar e criar marketing em cima de um resultado, que muitas das vezes, se nós pegarmos toda a cadeia produtiva, todas as operações, muito poucas delas têm lucro. Nós vivemos de um resultado final, criamos uma fantasia de um resultado final e deixamos com que os problemas, muitas das vezes, sejam jogados para debaixo dos tapetes. Então, eu fiz um breve resumo e eu digo para vocês que aqueles que ainda não assistiram os meus vídeos aqui no meu canal do YouTube, assistam. Eu tenho vários vídeos que seriam complementos uns dos outros, que falam sobre o agronegócio de uma maneira muito específica, resumida e específica. Porque quando nós formos falar de agronegócio, seja num debate, numa palestra, numa apresentação, nós temos assunto para muitas e muitas horas de debate. Aqui eu fiz um resumo e eu espero que vocês peguem o time desse resumo para vocês entenderem onde está a minha preocupação e onde deveria estar a preocupação dos governos à frente do Brasil, e daqueles que são colocados no Ministério da Agricultura como gestores do Ministério da Agricultura e, consequentemente, também do agronegócio brasileiro. Então,
Complexo soja, milho e carne bovina. Quando a gente fala em superávit primário, a gente fala balança comercial, nos referindo ao agronegócio, as referências estão aqui: soja, milho e carne bovina. Soja com o maior volume de exportação de grãos, porém hoje já preocupa, na realidade não é hoje. Como eu disse, o resultado da exportação da soja, volume e faturamento, esconde os problemas que nós temos no Brasil inteiro. Nós temos produtores de soja que estão vendendo a produção desta safra para pagar a safra passada, prejuízo sobre prejuízo. Eu volto a dizer para vocês, precisamos parar com essa irresponsabilidade de criar comemorações e pontos de comemorações com relação ao agronegócio, que parece que nós estamos vivendo os melhores dias do setor. E não é verdade. Quem diz que o agronegócio brasileiro está indo bem é um mentiroso. É um mentiroso e precisaria parar de ser irresponsável falando ou afirmando essas situações que não são reais. Já expliquei que o agronegócio não é e nem nunca será apenas o complexo soja, milho e carne bovina. O agronegócio é muito mais. O agronegócio é composto de setores primário, secundário e terciário. E nós temos problemas em todos eles. Como que o agronegócio está bem? Eu sei que existem questões políticas, os fanáticos políticos, que são fanáticos por este presidente ou por aquele. Para mim não interessa. Para mim interessa é o agronegócio. Para mim interessa é o resultado. Para mim interessa é o produtor rural brasileiro, que esse é a locomotiva do Brasil. Se esse continuar da maneira que está, essa locomotiva para muito rapidamente. Então, complexo soja, milho e carne bovina, de uma certa forma irresponsável por parte de muitos, condiz com o superávit primário ou com a balança comercial, quando o assunto é agronegócio. Mas o Brasil, eu afirmo que o Brasil nunca será o celeiro do mundo. O mundo hoje tem pouco mais de 8 bilhões de pessoas. O Brasil, com toda a instabilidade que tem, não consegue sustentar a necessidade e os anseios do mercado nacional. Por que o Brasil não vai ser o celeiro do mundo? Se nós pegarmos o mapa do Brasil no ano de 2022, mais de 80% do mapa consta exportações brasileiras para a China. Mais de 80%. Então o Brasil tem a China dependência. Se a China sai do mercado, quebra o Brasil. E por que o Brasil trabalha e vende muito para a China e busca o mercado americano também? Porque o custo de produção no Brasil é alto. O Brasil perdeu competitividade no restante do mundo. Como que o Brasil vai ser o celeiro do mundo? Com um custo de produção alto que inviabiliza as operações comerciais com o restante do planeta. O Brasil hoje só pode direcionar sua produção para os países que pagam mais. O Brasil não tem condições de diversificar a sua comercialização com o resto do mundo, porque o custo de produção no Brasil é alto, inviabiliza a comercialização, os negócios internacionais. Como então o Brasil será o celeiro do mundo? Se onde há fome, no mundo, de mais de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo, elas estão localizadas, na sua grande maioria, nos países mais pobres. Pensem, raciocinem comigo. A fome está nos países mais pobres. O Brasil, com alto custo de produção, não tem como comercializar com esses países. O Brasil vive de uma maneira irresponsável a China dependência. Se a China sai do mercado, quebra o Brasil. E muitos acham que o Brasil está no topo, está no top. O Brasil não consegue sustentar e resolver o problema da fome de mais ou menos 33,1 milhões de pessoas aqui dentro do Brasil. O Brasil depende do plano safra para produzir, depende da importação de insumos para produzir, não consegue comercializar com países mais pobres, onde está a fome. Como o Brasil vai ser o celeiro do mundo? Alguém no Brasil me explica isso. Então parem com essa ignorância. Vocês estão mostrando incompetência e incapacidade cada vez que falam que o agronegócio brasileiro vive os seus melhores dias, que o agronegócio brasileiro será o celeiro do mundo. Temos as condições climáticas, meteorológicas, de solo, de águas, temos as melhores condições do mundo para produzir alimentos, mas não temos capacidade para produzir no volume que o mundo precisa. E mais,
Não temos condições de comercializar com o mundo, porque o custo de produção no Brasil inviabiliza essa comercialização. Será que dá para entender agora o raciocínio inicial de por que essas mentiras que estão dizendo com relação ao agronegócio brasileiro não passam mais, não são mais aprovadas? Nós, brasileiros arrogantes e prepotentes, ainda achamos que somos a solução do mundo quando o assunto é alimento, combate à fome. Para mim, nem a FAO consegue ter as informações necessárias para fazer algumas afirmações com relação ao Brasil. Mas vamos à frente. Exportação. Exportação, para mim, é o caminho. Não tem como recuar. A exportação é o caminho para que nós possamos, de uma certa forma, fazer com que toda a cadeia produtiva funcione. Exportação, mercado importante que deveria ter um papel de puxar a produção nacional, commodities e manufaturados, através de preços mais atrativos, acelerando a produção nacional com custo controlado, capaz de obter margem de lucro também nas operações junto aos mercados nacionais. O mercado brasileiro, ele é o maior cliente que nós temos com relação ao agronegócio. Como o Brasil não tem capacidade e competência para resolver os problemas, para baixar o custo de produção, não consegue comercializar com países médios e mais pobres, não consegue, porque se comercializar deixa prejuízo e muito prejuízo dentro do Brasil. O mercado interno também segue essas características. O custo de produção do agro inviabiliza muito a comercialização dentro do próprio Brasil. Aqui é mais um tópico que mostra que o Brasil nunca será o celeiro do mundo. Não conseguimos resolver a fome do Brasil, vamos resolver a fome do mundo. Não conseguimos comercializar no mercado nacional, mantendo ou garantindo margem de lucro. Que país é esse que vai sustentar a fome do mundo? O foco seria criar viabilidade através dos custos de produção controlados, garantindo a quem produz lucratividade, principalmente no mercado nacional. Se nós tivéssemos uma boa gestão, nós teríamos o mercado interno como foco, garantindo margem de lucro para quem produz e ainda mais margem de lucro para quem entrasse no mercado internacional. Então, isso mostra a incompetência e a incapacidade de governos e de ministérios da agricultura que por aqui, pelo Brasil, passaram. Mas vamos além. Agora, com relação ao dólar, forçar a queda do preço do dólar não é o caminho. Nós precisamos estabilidade. Nós precisamos estudo, nós precisamos atuar, nós precisamos controlar, nós precisamos viabilizar, através de um governo competente, esta valorização do dólar para que eu consiga produzir, porque tudo que se gera de insumos para o agronegócio, eles são pautados em dólar, então eu preciso ter a estabilidade e equilíbrio entre o que eu compro para produzir e a matéria-prima que eu tenho para comercializar. Então vamos lá. Custo de produção no Brasil é 100% voltado e medido pelo valor da moeda dólar. Preço de venda no mercado externo precisa ter viabilidade. Nós precisamos ter esse mercado de uma forma atrativa através da valorização do dólar. Se o dólar hoje chegar num patamar de R$4,20, o mercado internacional já deixa de ter esse grande resultado que nós viemos tendo. Isso é uma prática de muitos anos. Isso não aconteceu no governo passado, que alguns fanáticos podem falar. A exportação só cresceu porque a moeda dólar valorizou e entrou um grande mercado chamado China, que dominou o Brasil, criou a China dependência e nós tivemos os números que nós tivemos de exportação. Não houve planejamento, organização, trabalho, essa aproximação no mercado internacional, relações comerciais que se estreitaram, nada disso houve. Só para os fanáticos, por esse ou por aquele presidente, não houve. A questão maior foi a China que entrou no mercado e a alta valorização do dólar. Um puxou o faturamento e o outro os volumes de exportação, simples assim. Então, nós precisamos equilibrar, porque nós temos o custo de produção pautado pelo dólar e os preços de venda são todos pautados pelo dólar. Então, se nós tivermos uma queda demais aqui, o custo de produção não vai acompanhar.
então diminui a margem e viabiliza a produção, a comercialização, e nós vamos sentir os reflexos e as dependências do agronegócio brasileiro com relação a essa irresponsabilidade de apenas se preocupar em baixar o preço do dólar. Mas vamos mais além. Baixar o preço do dólar hoje, sem planejamento, de uma forma irresponsável, compromete o custo alto de produção com a comercialização. Prejuízo porque falta equivalência, equiparação entre os pesos de ambos os lados. Qual o reflexo que a queda do dólar vai ter entre uma extremidade, preço de comercialização, e a outra extremidade, custo de produção? Nós precisamos ter essa linguagem muito bem clara aos nossos olhos, para que nós possamos tomar as decisões certas e não comprometer esse setor que é tão importante para o Brasil. Mesmo desorganizado, mesmo sem planejamento, mesmo sem organização, ainda colhe-se alguns resultados. Mas eu digo e garanto para todos, esses resultados poderiam ser dobrados se nós tivéssemos mais profissionalismo, experiência, conteúdo, visão, entendimento, junto ao Ministério da Agricultura, onde um governo que se diz sério e preocupado com o agro, deixaria o Ministério da Agricultura trabalhar de uma forma independente. Vamos mais além. A queda no preço do dólar inviabiliza a produção, menor a exportação. Se cair o dólar, eu perco a atração de produzir para comercializar com o mercado internacional. Me volto para dentro do Brasil. Nós vamos ter uma menor exportação, maior oferta no mercado interno. Isso baixa o preço? Pode até baixar, na prática pode baixar. Mas se eu tiver uma produção, se a minha empresa, a minha propriedade rural produz para exportar e eu tenho uma queda na exportação devido a uma desvalorização do dólar, eu diminuo a minha produção também. Eu não vou me preocupar porque a equivalência da queda do preço do dólar com relação ao preço da comercialização nunca será igual com relação aos preços dos custos de produção dentro de uma propriedade rural. Eu também diminuirei a minha produção. Diminuindo a produção, diminui a oferta. Diminuindo a oferta no mercado, o preço não baixa. Essa é a regra do mercado de comercialização, da área comercial de venda. Isso é simples, é uma questão de raciocínio lógico. Então, o setor primário, a agricultura e a pecuária, vai sentir se a exportação cair, vai ter diminuição de produção no campo, porque o mercado nacional não comporta tudo que se produz, então terá uma redução na oferta, terá uma redução na produção, uma redução na oferta, e os preços não vão baixar como muitos imaginam. O setor secundário vai sentir também. Se tiver uma queda na oferta de matéria-prima, empregos serão reduzidos. Nós vamos ter uma diminuição na produção dentro das indústrias, vai ter uma diminuição de empregos também. Nós vamos gerar um problema muito grande, então nós precisamos equiparar, equilibrar, estabilizar produtividade, custo, preço do dólar, porque ele influi na exportação e na produção, principalmente no setor primário. Essa equiparação vai fazer com que nós mantenhamos a margem de lucro interessante e o preço justo na hora da comercialização. Eu digo a todos que isso aqui é simples, é raciocínio lógico, é como 2 e 2 são 4. Se um governo, seja ele qual for, que coloca uma pessoa que teoricamente teria que ter capacidade, conteúdo, inteligência, raciocínio, uma disponibilidade mental capaz de fazer um resumo desse para poder gerir o Ministério da Agricultura e consequentemente o agronegócio brasileiro, nós teríamos bons resultados, nós teríamos lucratividade melhor, nós teríamos mais investimento, nós teríamos mais emprego, mais renda, o Brasil ganharia, os estados ganhariam, o produtor rural ganharia, todo mundo ganharia. Mas o danado que entra governo e sai governo, só usam de oratória política para conseguir voto, e nenhum tem capacidade ou competência para colocar em prática uma situação simples como essa. Um lado fala para os grandes, o outro lado fala para os pequenos. Ignorância, agronegócio são todos juntos, são todos no mesmo nível, mas para isso precisa gestão, para isso precisa conhecimento.
E o que eu estou vendo agora na prática é que seguiremos da mesma forma, o mesmo caminho, o caminho do que o que vier veio, o caminho do sei lá o que vai acontecer. Infelizmente, um país com tanta potencialidade vive essa bagunça e essa esculhambação dentro do próprio Brasil. E aí, nosso agronegócio sente muito, e os resultados que poderiam ser muito bons acabam sendo medíocres. Mas para aqueles que vivem o falso agronegócio, a mediocridade está valendo. Um forte abraço.